Graça e paz, irmãos. Dia 9 de agosto de 2020, nós estamos aqui em Alto Paraíso, hoje é dia dos pais. Em homenagem aos pais, hoje eu me vesti assim mais adequadamente para o culto, né? Para parabenizar os pais, pedir a Deus que os abençoe, continue guardando, abençoando. As mães que fazem papel, né, de pais, né? Também eu saúdo nesse dia, né? Faço a minha homenagem, e principalmente ao nosso Pai Celestial, que é aquele que nos deu mais um dia de vida, né? Um dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos nele. Nós vamos continuar e vamos fazer uma sequência de outros vídeos curtos, menores, para que os irmãos entendam, né? Nós estamos, no vídeo anterior, nós falamos sobre o crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, foi o que o apóstolo Pedro deixou registrado em sua segunda carta, no capítulo 3, em verso 18. E nós falávamos de crescimento espiritual, falávamos do momento que nós estamos vivendo, que é um momento propício para a reflexão, né? Nós temos hoje mais tempo para nos aplicarmos, né, à vida espiritual, nos aplicarmos à leitura da palavra de Deus, à oração, momentos de reflexão, vivendo aquela intimidade que Jesus Cristo falou na oração, né? Entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai em secreto. Deus valoriza muito esse momento de comunhão, porque é um momento em que Deus vai falar individualmente para você, é um momento em que Deus vai se revelar a você, né? Na oração, na realidade, não somos nós que buscamos e encontramos a Deus, é o próprio Deus que nos encontra. Na quietude do nosso coração, do nosso... não é? Daquela quietude, daquela paz que a gente está desfrutando, né? A gente começa a ver que as coisas de Deus começam a fluir no nosso coração, é Deus falando conosco, né? E eu já disse isso várias vezes em várias mensagens. Faz como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Então, nós falávamos sobre crescer na graça, e nós estamos vivendo um momento em que isso é muito próprio, né? E para que falamos que a graça, o crescimento na graça, que é o crescimento no favor de Deus, que a graça é favor de Deus nas nossas vidas, é um favor incondicional, ele não depende do mérito humano, não é? Então, como o amor de Deus, porque ele provém do amor de Deus, que é um amor ágape, incondicional, também não depende do mérito. Deus ama simplesmente porque ele é amor, porque ele ama, né? Então, a graça que flui dele e que foi revelada em Jesus, por isso que a gente fala que a graça veio por intermédio de Jesus, né? Então, esse amor de Deus que flui através de Jesus, Jesus é a expressão deste amor, né? Então, essa graça, ela revela o que Deus quer realmente em relação a nós, o que Deus pensa de nós, né? Então, na realidade, o que acontece? O apóstolo Paulo, no final de sua carta, 2 Coríntios, né, ele faz a famosa doxologia, né, a bênção apostólica. Então, ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Então, a Trindade presente, né? A graça é o favor de Deus revelado em Jesus. O amor de Deus é o amor que originou essa graça e que enviou Jesus, o Deus que se humanizou para nos resgatar. E a comunhão do Espírito é aquela que vem para aperfeiçoar. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Nós falamos isso na mensagem anterior, né? Então, quando nós somos gerados pelo Espírito, nós nascemos de Deus, nós começamos a enxergar as coisas de Deus, né? E precisamos crescer nisso, não é só uma primeira visão, nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento. E nós falamos também que o crescer na graça, que é no favor de Deus, depende muito do crescer no conhecimento, né? Usamos até a figura da árvore, que a árvore cresce tanto na raiz quanto na copa, né? Para cima. Então, nós temos essa necessidade de crescer na graça. E para que nós entendamos o que é graça, nós precisamos saber. Graça é favor, né? Que nós não merecemos, mas que nós precisamos. Porque a graça vem atenuar a justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá, né? Então, se você está
é alcançado pela graça, você já não é mais condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, a graça, ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva. Ela não depende do esforço humano, do mérito humano. Nada que nós façamos pode mudar o posicionamento de Deus. O Tiago diz que não há em Deus sombra de variação e de mudança. Então, nada que façamos, as mãos de Deus continuam estendidas, os ouvidos prontos, né, para ouvir, né, mas os pecados e as transgressões nos afastam de Deus. Então, o homem é que se exclui da graça, e não Deus que exclui o homem do âmbito da ação da sua graça. Mesmo que o homem esteja distante de Deus, igual o filho pródigo, né, ele tendo tudo, um pai amoroso, ele tendo carinho, tendo boa alimentação, boas roupas, proteção, tendo tudo, o amor do pai, ele ainda resolve sair de casa para uma aventura fora, né? Então, ele se excluiu de tudo aquilo. Quando ele caiu em si, se arrependeu, ele voltou e o pai o abraçou do jeito que ele chegou. Ele chegou maltrapilho e o pai o abraçou e o beijou e o resgatou inteiramente, né? Não o repreendeu, não o puniu por esse ato de ingratidão, né? Mas recebeu. E assim Deus, às vezes, nos encontra nessa condição. Quando a gente se arrepende e volta, nós somos recebidos por Deus e passamos a usufruir com toda a plenitude os direitos hereditários, a graça de Deus, né? Então nós vamos ver alguns aspectos e nós vamos falar em outras mensagens, porque nós resolvemos fazer vídeos mais curtos para que a gente possa ir meditando. Primeiro, a graça é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente, não depende do esforço humano, isso nós já falamos. A graça é universal, ela alcança a todos os homens. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então não há ninguém excluído da graça, né? Ninguém excluído da graça. Ela alcança a todos. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Paulo diz para Timóteo que a gente deve interceder por todos, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pedro diz que Deus não quer que nenhum se perca, que ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A graça de Deus é incondicional, ela não depende de nós fazermos alguma coisa para alcançá-la. Ela provém do amor ágape, que é o amor incondicional, que não olha condição, virtude de quem é amado, mas simplesmente ama, porque é amor. Deus não tem amor, não, ele é amor. Então, o amor se manifesta dessa forma, né? Incondicional. Seja bom, seja mal, Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos, né? Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo alimento que é produzido na natureza para o bom é produzido para o mal. O mesmo alimento que é produzido na natureza para o justo é produzido para o injusto. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem inimigos. O homem é que se faz inimigo de Deus. A graça de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, aliás, o apóstolo Pedro, desculpem, é multiforme. Ela se manifesta de várias maneiras, né? Nós vamos ver. São vários aspectos da nossa vida em que muitas vezes nós estamos vivenciando e não conseguimos identificar a graça de Deus ali. É multiforme, está lá, né? O maior exemplo vívido disso tudo aí, você vai e analisa, que nós vamos entregar uma mensagem nesse sentido, é o Salmo 23. Ali você vê todo o cuidado de Deus, toda a graça de Deus revelada na vida de uma pessoa, né? A graça de Deus é tudo que o homem precisa para viver nesse mundo. É o que o Senhor disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, ela é suficiente para atender todas as nossas necessidades. Muitas vezes, nós não temos tudo o que queríamos, mas temos tudo o que precisamos, né? Então, a graça de Deus, ela alcança principalmente aqueles que querem recebê-la. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, né? Aqueles que se acham suficientes, acham que podem resolver. Não, eu não vou agradecer esse alimento aqui não, porque eu é que trabalhei para colocar essa comida na mesa, né? Então eu soberbo, né? Agora ele se esquece que a natureza que colocou aquela comida na mesa é de Deus, foi Deus quem fez, ele se esquece disso, né? Ele se esquece que a vida que ele usufruiu, que ele está usufruindo, a força que ele tem, a saúde que ele tem, a capacidade que ele tem, a inteligência que ele tem, vem tudo de Deus.
Porque se Deus disser, ó, acabou, ó, vem para cá, acabou. Retira o espírito, acabou. Acabou. Que é um homem diante de Deus, né? Então, o soberbo, ele se exclui, ele acha que ele não precisa de Deus. No seu coração, a Bíblia diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Porque, por conveniência, ele quer viver a sua vida livre, como o filho pródigo quis viver um momento longe do pai, mas depois se arrependeu, né? Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a graça de Deus se manifesta nesse sentido. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer, né, até aqui, nós vamos abordar depois mais claramente, é que a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo devem estar presentes na nossa vida. E eu encerro essa palavra aqui simples, né, assim, bem genérica, né, para depois nós entrarmos mais detidamente em cada um desses tópicos sobre a graça de Deus. Eu vou fazer o que todo pastor faz, né? Eu vou impor as minhas mãos e vou dizer para você assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.